Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Pode se assentar. Deus te abençoe. Que alegria poder estar aqui celebrando o nome de Jesus com vocês. Que alegria poder separar esse tempo no domingo para honrar o nome daquele que é digno de receber a nossa adoração. Nossos cultos precisam ser cultos de rendição ao Senhor. A gente precisa chegar aqui com o coração aberto para receber tudo o que Ele tem para nos entregar. Amém? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo de número 6, a partir do versículo de número 25, uma leitura muito conhecida na Nova Versão Internacional. Nós faremos até o versículo 34. Aleluia. Deixa o céu descer. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de ler a sua palavra. A sua palavra é a verdade, e a verdade que nos liberta. A sua palavra é a que nos edifica, que nos transforma. E é nesses momentos de reflexão que teremos agora, é que o nosso coração está voltado para Ti, Senhor, para que a aplicação das verdades da sua palavra possa encontrar o endereço dos nossos corações e, mais uma vez, sermos impactados por ela, pela sua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, esses versículos que eu li são versículos rotineiros, não é? São os versículos que a gente mais lê no Novo Testamento. Mas uma coisa é ler a Bíblia. Para os judeus existem alguns provérbios, alguns ditados. E entre eles está o de diferenciar a leitura da meditação. Estava lendo sobre a história de rabinos e de mestres em Israel. Eles separam
uma agenda para leitura panorâmica, dinâmica e uma agenda para meditação. Está tudo na Bíblia. E provavelmente quem tem um certo tempo de crente já leu alguma coisa na Bíblia relacionado a esse texto. Principalmente o versículo 33, que talvez seja o versículo mais conhecido deles, de todos esses que eu li. Mas o capítulo 6, ele faz parte de um contexto ligado ao capítulo 5. No capítulo 4, Jesus é tentado pelo diabo. E no capítulo 5, Jesus sobe ao monte. E é uma das primeiras narrações de Jesus subindo ao monte. Mateus tem a preocupação de especificar no versículo, capítulo 5, nos primeiros versículos do capítulo 5, que Jesus viu a multidão. Até porque eram muitas as pessoas que estavam ao redor de Jesus, por vários motivos. Primeiro, porque era também natural, uma novidade em Israel, atrair pessoas. Antes de Jesus, teve um homem chamado Teudas. Por onde esse camarada passava com a sua filosofia e a sua influência na filosofia, ele também fazia com que as pessoas circundassem ao seu redor. Muitas pessoas estavam ao redor de Jesus. Uma multidão seguia Jesus, de verdade. Nesse capítulo 5, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e falou aos discípulos. Então a gente precisa entender a dinâmica do texto. Jesus sobe ao monte, Jesus vê a multidão, Jesus sobe ao monte e Jesus fala aos discípulos. Então o básico seria: Jesus viu as multidões e falou às multidões. Ou Jesus viu as multidões, subiu ao monte e falou no monte para as multidões. Mas não é assim que está escrito. Está escrito que Jesus viu as multidões, subiu o monte e falou aos discípulos. Logo a gente entende que nós temos aí claramente a separação, a divisão de dois tipos de pessoas que seguiam Jesus: multidão e discípulo. Quem subiu o monte? Discípulos. Quem não subiu ao monte? Multidão. Porque para a multidão não tem interesse subir o monte. Subir o monte vai exigir um sacrifício maior do que ficar aqui no vale, do que ficar aqui embaixo. Subir ao monte tem um significado muito importante na vida de alguém que deseja construir algo a mais do que já está ouvindo, do que já está construído. Então, esse diálogo que eu acabei de ler, essa palavra que Jesus disse que eu acabei de ler, Jesus não falou para a multidão. Por isso que não se aplica para a multidão. Esses versículos aqui se aplicam exatamente para os discípulos. Qual a diferença dos discípulos para a multidão? São muitas. E esta não é talvez o tema da mensagem que eu quero pregar, mas são muitas. Entre elas está a intencionalidade. Qual a intenção do discípulo? Ser igual ao seu mestre e segui-lo. Pedro, certa vez, disse: para onde nós iremos, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Então, a despeito do milagre, da bênção, da prosperidade, independente destas coisas, o discípulo não deixa de seguir a Jesus. Então, é para os discípulos essas palavras. Esse posicionamento aqui é para os discípulos. Mas eu, lendo, eu me prendi à análise do versículo 34. No versículo 34, ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio mal. Em outra
tradução tem o verbo inquietar. Jesus disse, não vos inquieteis, que é sinônimo de preocupar, não é? Mas eu gostei dos sinônimos de inquietar. Inquietar é viver em agitação. Alguém inquieto é alguém que está vivendo em agitação. E os sinônimos são muitos. Apreensivo, ansioso, angustiado, perturbado, aflito, agoniado, atormentado, impaciente, alarmado, estressado, insatisfeito, inconformado e descontente. Jesus está dizendo que as pessoas que se preocupam com o amanhã são pessoas inquietas. E as pessoas inquietas têm todos esses atributos aqui como sinônimos. Então Jesus está dizendo para os discípulos não copiar tais posturas, porque eles têm capacidade de viver o contrário de preocupação. E a preocupação é a ocupação antecipada, não é? A preocupação é a ocupação antecipada. Esse prefixo pré tem a ver com a ocupação que você tem antecipadamente com as coisas do amanhã. Falando para seus discípulos no Sermão da Montanha, Jesus aborda que essa é uma tendência humana. E enquanto a multidão era curada das suas enfermidades, para os discípulos, Jesus tratava a construção de uma nova vida nele. Enquanto essa construção de uma nova vida nele não fosse formada, eles iriam conviver com essas verdades sempre aos seus ouvidos. Vocês que conheceram a mim e estão em mim, estando em mim, vocês não devem se preocupar com o amanhã, porque basta cada dia o seu mal. Por conhecer o ser humano, Jesus sabia das dificuldades que os discípulos enfrentariam, principalmente na defesa da fé. Mas não é na defesa da fé verbalizando, não. É na defesa da fé nas circunstâncias da vida. Porque até então, os discípulos de Jesus, os que estavam seguindo a Jesus de verdade, eles eram pessoas comuns, de vida comum em Israel, que vivia todas as dores de alguém comum em Israel, óbvio. E essa transformação de mente iria acontecer à medida da rendição desses discípulos. E Jesus só abriu essa revelação para eles porque eles já tinham disposto o coração para receber tal revelação. Eles, os discípulos, eram capazes de acessar essa revelação, de tomar posse disso aqui e de viver nesse posicionamento, de não se preocupar com o dia de amanhã. Por que que Jesus foi específico com os discípulos? Por que que essa palavra foi bem clara para os discípulos? Porque às vezes nós somos destruídos. Pode passar, Murilo. Nós somos destruídos, às vezes, pelo passado que nos insiste... O próximo, Murilo. Que nos insiste em nos manter presos a ele. Somos destruídos. Ou somos consumidos pela ansiedade sobre o que está por vir. E com isso, nós esquecemos de viver o presente. Posso te falar? Segundo o que a gente tem visto, isso não é só uma realidade dos adultos, não. As crianças, a influência dos pais está passando para as crianças desenvolver esse tipo de preocupação e de ansiedade. Então, essa é uma realidade absurda para os nossos dias que a gente precisa ouvir sempre.
O passado que quer nos destruir, nos mantendo preso a ele, e conversando, a gente entende e conhece, irmãos. E a gente precisa verbalizar a nossa vida com alguém. A gente precisa abrir o nosso coração para alguém. Porque senão a gente fica preso a esse passado. E pode ter certeza, comprovadamente, o seu passado vai te destruir certamente. Nós precisamos crer que em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A gente tem ouvido muitas mensagens aqui, pregando principalmente sobre ansiedade. A gente tem especialistas aqui na nossa igreja que falam sobre isso. E Jesus falou para os discípulos, cuidado, porque se você é consumido por essa ansiedade, por essa preocupação com o amanhã, você esquece do hoje, de viver o presente. E é interessante que hoje é presente, né? Hoje é presente. Basta cada dia o seu mal. Jesus nos lembra de que cada dia, pode passar, Murilo. Jesus nos lembra que cada dia, ou cada hoje, vem com seus próprios desafios. E que se ocupar demais com o amanhã, nos impede de lidar efetivamente com o hoje. Cada dia e cada hoje já tem os seus próprios desafios. A gente perde de viver o hoje, o aqui e o agora, por se preocupar com o amanhã. E Jesus já está avisando isso. Quem é que vai acreditar nisso? Os discípulos. Porque a multidão faz questão de fazer o caminho inverso dessas coisas. A multidão faz questão de se preocupar com amanhã. Então hoje a mensagem é para posicionamento seu. Você é discípulo ou multidão? Se você é multidão, essa palavra vai chegar aos seus ouvidos e não vai passar daí. Mas se você não é multidão, se você é discípulo, você vai entender essa mensagem de Jesus hoje. Basta, é suficiente o dia de hoje, com a sua agenda, com o seu mal. Basta. A gente precisa ter esse entendimento e desenvolver isso. Pastor, é possível? Isso é possível para os discípulos estando em Cristo. É uma somatória de condições e a gente precisa de verdade. Essa ocupação antecipada nos impede nos impede até de tomar decisões e apreciar os momentos presentes. Não sei se já aconteceu com você, mas comigo já. De deixar de viver o presente por uma preocupação do dia de amanhã. A situação mais engraçada que eu vivi ministrando foi uma vez na escola bíblica, para uma classe de irmãs, e o assunto era tão gostoso, tão importante, e querendo interagir com a classe, eu disse, escolhi uma irmã, você está entendendo o quão maravilhoso é isso e tal? E eu, animado, e ela disse, Renato, queria até entender, mas minha cabeça está lá em casa. Eu disse para ela, quando a senhora vier para o culto, não traz só o corpo, não. Traz a cabeça também. Traz os pensamentos cativos também. Vem de verdade para cá. Porque às vezes a resposta para muitas perguntas que você faz a respeito de Deus está no seu posicionamento. Você está aqui, mas a mente já está em dezembro desse ano, nós estamos no meio do ano. Ou está lá no início do ano, gente. Traz a sua cabeça para apreciar esse momento. Você precisa praticar a contemplação. Você precisa desacelerar. E Deus está falando com a gente. Você precisa viver o hoje, o aqui e o agora.
Isso é posicionamento de alguém que tem um coração grato. Quem é que vai desenvolver um coração de gratidão, pastor? Os discípulos. Porque a multidão é insaciável. A multidão, ela quer se alimentar, se retroalimentar das coisas dessa terra, dessas coisas perecíveis, e ela não tem um limite, ela quer sempre mais, sem degustar daquilo que Deus está proporcionando, daquilo que Deus está fazendo. Multidão é aquilo que a nossa mãe sempre fala, você está reclamando de barriga cheia. Multidão é esse tipo de gente. Está sempre reclamando, pelo amor de Deus. Jesus está dizendo, basta cada dia o seu mal. Viva o seu hoje com intensidade. Aprecie os momentos. Tome as decisões que tiver de tomar hoje. Aprecie os momentos, mas aprecie hoje, agora. Pode passar, Murilo. Jesus está dizendo, viva o hoje. Porque a gente nessa correria, irmãos, de tecnologia, redes sociais, ocupações, preocupações, a gente está esquecendo de ouvir Jesus, a gente está esquecendo de parar para ouvir Jesus, e nos momentos que a gente para falar. E Jesus quer falar. As nossas orações têm sido mais desabafos do que conversas. Isso é uma realidade da correria dos tempos. Você precisa contemplar Jesus. Você precisa viver o hoje, o aqui e o agora. Engraçado que a virada de 2019 para 2020 eu profetizei. Eu sempre profetizo no final do ano. Eu dou a bênção araônica e profetizo. Será o melhor ano das nossas vidas. 2019, final de 2019. Aí 2020, março, estoura a pandemia. Aí me mandaram mensagem. Pastor, o melhor ano com pandemia? Ora, o melhor ano. Né? Como diz o baiano, o melhor ano. Né? Porque qual é o melhor ano? Qual é o melhor dia? Qual é a melhor hora? Agora. Eu não tenho controle do amanhã. Jesus está ensinando para os discípulos, só os irmãos, obrigado, irmãos, só as irmãs, Jesus está ensinando para os discípulos a necessidade, porque eles vão pregar essa mensagem, e eles precisam ter isso bem direcionado, bem resolvido em seus corações. Eu não preciso voltar nesse lugar para discutir esse detalhe de preocupação com amanhã, porque como discípulo, estando em Cristo, isso está resolvido. Não vou perder o meu sono, não vou perder a minha paz, até porque ela custa caro. Por quê? Porque ela está em Cristo. Para tirar a minha paz, primeiro precisa passar por Cristo, porque eu estou nele. Então eu decido, isso já está resolvido. Não entro em discussão sobre isso. Esse é o posicionamento que Jesus quer dos seus discípulos. Viver o hoje não significa ignorar o futuro. Não tem a ver com isso, com irresponsabilidade. Não. Viver o hoje significa encontrar um equilíbrio saudável, onde planejamos, mas não nos deixamos dominar pelas incertezas do que ainda não aconteceu. Viver o hoje é apreciar a vida simples. É a gente que burocratiza todas as coisas. Viver o hoje é apreciar a vida simples. E a vida é simples. É a gente que complica tudo. É a gente que embaraça tudo. Jesus está falando isso, gente, para os seus discípulos. Eu estou voltando sempre nisso, para que vocês possam entender a finalização da mensagem aqui. Olha, incertezas do que ainda não aconteceu não pode me desequilibrar.
eu não ignoro o futuro, mas eu encontro em Cristo um equilíbrio para apreciar a vida simples e celebrar o ordinário. Você celebra o ordinário? Ou você está atrás só do extraordinário? Multidão está atrás só do extraordinário. Porque o discípulo, ele celebra o ordinário. Ele celebra o que acontece no dia a dia. Obrigado, Senhor, pelo meu respirar. Obrigado pelas portas abertas. Portas que às vezes eu nem pedi e elas estão abertas. Porque se eu for fazer uma análise da minha vida, eu vou ver que tem muita coisa aberta que eu nem movi um dedo e já está pronto, já está resolvido. Celebrar o ordinário é a certeza de que o meu culto nunca vai acabar. Porque a gente termina a nossa reunião com a bênção apostólica, mas o nosso culto continua. Porque quando a gente chega em casa, que a gente contempla a nossa família, que a gente acorda pela manhã, que a gente contempla a vida, a gente, obrigado, Senhor, gratidão a Ti eternamente. O Diego disse uma palavra, o Diego sempre diz alguma coisa, gente. A gente tem que andar com uma caneta, um negocinho para anotar. Diego, lá na célula dos jovens, na sexta-feira, ele disse que ele tem orado a Deus para que ele seja um espectador despretensioso. É isso, Diego? Espectador despretensioso da vida. Bem a cara do Diego, né? Bem a vibe dele, né? Espectador despretensioso da vida. O que será que vai acontecer? Porque eu vou contemplar a poderosa mão de Deus guiando a minha vida. E eu sei, Jeremias disse, eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz e não de mal. É possível viver o hoje. É possível apreciar a vida simples e é possível celebrar o ordinário. Se tiver de perdoar, perdoe hoje. Se tiver de amar, fica fazendo cálculos para amar, não. Ame hoje. É para doar, é para abençoar alguém, é para ser generoso, é para abrir uma porta, é para enviar uma mensagem. Envie hoje, agora. As comemorações póstumas podem até ser respeitosas, mas não cumpre o propósito para a vida dessa terra. A vida dessa terra, nessa terra, é para ser celebrada hoje. O momento é agora. Basta cada dia o seu mal. Não se ocupem antecipadamente com o dia de amanhã. É por isso que a gente não tem aproveitado as coisas belas que o Senhor tem feito para nós aí. Isso é possível? Isso é possível. Quando isso é possível? Sob dois aspectos isso é possível. Primeiro, quando estivermos fundamentados em Cristo. Pode passar, Murilo. Se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres. Vocês têm noção do que é isso? Quem é que está falando isso aí? Jesus. É Ele que está falando. Ele mesmo que disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele mesmo está dizendo, se vocês, olha o condicional, para quem ele está falando? Para a multidão? Não, está falando para os discípulos. Se vocês estiverem em mim, se houver uma reciprocidade, se vocês estiverem em mim, em outros textos diz, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo. Quanto? Tudo. O que quiserdes. E o final? E vos será feito. E por que não está sendo feito? Porque às vezes a gente precisa fazer uma análise de onde nós estamos. Se estamos de verdade em Cristo e nas suas palavras.
Essa é uma condição necessária para que a gente possa viver essa plenitude do dia de hoje, para que a gente possa viver o hoje. É possível? É possível, estando fundamentados em Cristo. E estar em Cristo é uma decisão voluntária, necessária e individual, que envolve muita disposição, renúncia e empenho. Aonde que a multidão vai querer isso? Aonde que a multidão vai ter ideia do que é necessário, do que é suficiente? Multidão não, multidão é insaciável, multidão é uma vida sem perspectivas, é uma vida sem se preocupar com eternidade, com construção. Estar em Cristo é uma decisão voluntária, necessária e individual, que envolve muita disposição, renúncia e empenho. Pode passar, Murilo. Em segundo lugar, só é possível se a nossa confiança for plena em Deus. Viver o hoje e não se preocupar com o amanhã, só é possível se confiarmos plenamente em Deus. E a confiança plena em Deus é a convicção de que Ele cumprirá integralmente todas as suas promessas. Muito bom acreditar em Deus, mas os discípulos são chamados a confiar em Deus. Confiar em Deus é um passo a mais na fé que a gente está dando. É um nível a mais nesse relacionamento com Ele. A confiança em Deus merece um lugar de destaque nessa trajetória de vida espiritual minha, porque a confiança, ela tem uma experiência, ela é fruto de uma experiência. Não existe confiança no primeiro encontro. Confiança tem a ver com comunhão, com relacionamento, com intimidade. Confiança tem a ver com depositar a minha vida. E aí, se eu deposito a minha vida plenamente, sem sombra de dúvidas nenhuma, quando eu faço isso, quando eu confio plenamente, eu consigo viver essas promessas do Senhor na sua integralidade. E é maravilhoso. E é muito bom. E é surpreendente. E passa a ser o nosso culto todos os dias. Porque a gente vê ela se cumprindo na sua integralidade. E a Ziara tem sempre nos seus testemunhos uma palavra, ela disse, Deus cuida da gente nos detalhes. É porque a integralidade de Deus é isso. Se você confia no Senhor de verdade, plenamente. Você confia quanto? Eu confio muito. Que bom. O ideal é confiar plenamente no Senhor. Não tenho plano B. Eu tenho o plano A. Só existe ele. E o meu plano A é confiar plenamente no Senhor. Onde começa a ansiedade, termina a fé. A ansiedade é o útero, onde é gestada a incredulidade. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Eu li numa revista da Associação Vitória em Cristo. A ansiedade é o útero, onde é gestada a incredulidade. Então, se eu desenvolvo a ansiedade, eu estou paralisando a minha fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, diz a palavra do Senhor. Então a gente precisa ter isso bem resolvido em nós. A confiança em Deus não pode ser algo a ser negociado nessa terra. O meu amanhã e nem o meu passado pode influenciar a confiança plena que eu tenho no Deus que eu sirvo. Lembra de Daniel, quando o rei foi lá? Daniel,
Será que o seu Deus tenha podido livrar-te dos leões? Ó Rei, vive eternamente, que o meu Deus me livrou da boca dos leões, e eu estou vivo aqui, Rei. Por quê? Porque a minha confiança não ficou no passado. A minha confiança não está em um museu, ela é renovada todas as manhãs. Ah, irmão, se a gente acorda assim todos os dias, a vida muda em todos os seus aspectos. A vida muda em todos os seus aspectos. Se a gente acorda dizendo: obrigado, Senhor, porque eu estou firme no Senhor. Eu dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. O Senhor continua sendo o meu sustento, Senhor. E olha, a minha vida está plenamente em suas mãos. O único que pode dirigir a minha vida é o Senhor, e isto está resolvido. Eu não volto com dúvidas para esse lugar, para questionar a direção da minha vida, porque a minha vida já tem alguém que dirige, e Ele dirige plenamente, porque eu entreguei plenamente a confiança dela nas mãos do Senhor. É possível, tá? É possível você encontrar pessoas nessa igreja que vivem essa expectativa de que o Senhor já está no meu amanhã. E por Ele já estar lá, eu confio plenamente hoje. E eu vou celebrar hoje. Se é para chorar, eu vou chorar muito hoje. Se é para sorrir, eu vou sorrir. É hoje, eu vou viver cada hoje, cada momento com a intensidade. Porque o meu amanhã não vai interferir no meu culto hoje. O meu passado não pode interferir o meu culto hoje. O meu futuro, o que vai acontecer, já está nas mãos daquele que tem todo o poder. O Salmo 9, no versículo 10 diz: em ti confiarão os que te conhecem, os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Amém ou não amém? As pessoas te desamparam, viu? Já foi abandonado por pessoas? Já foi esquecido por pessoas? É horrível, tá? Ser deixado pelas pessoas. E quando é que dói mais? Quando a gente cria expectativas, né, Elaine? A gente cria expectativa e a gente é deixado. A gente é frustrado. O Senhor não. O Senhor nunca nos desampara. O Senhor estará sempre ao nosso lado. Sobre confiança, eu fico pensando no salmista, no Salmo 121. Pode colocar, Murilo? No Salmo 121, quando ele disse: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? Onde o salmista estava nessa hora? No que ele estava pensando? Qual era a agenda do salmista nesse momento? Qual perspectiva ele estava sendo criada quando ele começou a escrever esse salmo? Levanto os meus olhos para os montes e pergunto. Será que ele estava num momento de muita dúvida, de muita aflição, de muito embates por dentro e por fora? Onde estava o coração desse salmista nesse momento? Não importa onde ele estava, o que importa é o que saiu da sua pena. E olha o que saiu: levanto os meus olhos para os montes. Eu não tenho opção, eu preciso levantar os meus olhos para os montes. Só que a partir do momento que eu levanto, eu também pergunto: e agora? De onde vem o meu socorro? Mas no versículo seguinte, não tem um espaço para nada. No versículo seguinte, porque a pergunta é retórica. Ah, Senhor, nós te amamos demais. Aleluia.
A pergunta é retórica. De onde me virá de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Percebe o verbo? Não veio. Não é no passado. É vem, é no futuro. O meu socorro vem do Senhor. A gente encontra muita gente querendo ajudar a gente em muitas coisas, né? E às vezes as pessoas têm as palavras totalmente erradas. É ruim a gente abrir o coração para qualquer pessoa por causa disso. Porque às vezes as pessoas vêm com as palavras erradas. Às vezes tem pessoas que não se dão bem no casamento e acham que todo mundo vai se dar mal. Eu encontrei um irmão uma vez que ele reprovou na carteira 5 vezes. E aí tinha uma irmã na igreja tirando carteira. A irmã tinha reprovado 2. Ele falou, pode ficar tranquilo, você vai reprovar no mínimo 5. Eu falei, não vai não, irmão. Está amarrado. É eu, hein? A sua experiência é a sua experiência. Aqui, a minha experiência não tem a ver com a sua. É assim ou não é? A experiência da gente não pode ser uma baliza, um viés, um sarrafo para doutrinar a vida dos outros, não. Salmista não foi atrás disso, não. Não sei vocês, quando olham para o monte e perguntam de onde vem o socorro. Eu tenho um testemunho, porque o meu socorro, ele vem do Senhor. Não é que eu estou fazendo uma aposta do futuro, não. É uma certeza. Eu não tenho dúvidas, porque o meu coração está confiado plenamente no Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Agora eu vou ler e você só vai celebrar o nome de Jesus aí. Ele não permitirá que você tropece. Amém? Amém? Amém ou não amém? O seu protetor se manterá alerta. Amém ou não amém? Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor como sombra que o protege. Amém ou não amém? Ele está à sua direita. Qual é a sua direita aí? Ele está aí à sua direita. De dia, o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te protegerá de todo mal. Diga amém. Amém. O Senhor protegerá a sua vida. Diga amém. O Senhor protegerá a sua saída. O Senhor protegerá a sua saída. Amém. E a sua chegada. Amém. Não só agora, para sempre. Aleluia. Amém ou não amém? Aplauda Jesus, gente. É a palavra dele, é ele dizendo para nós. Eu termino. Pode passar, Murilo. Dizendo isso aí. Vamos ler? 1, 2, 3. Quando você confia pouco, você diz, Deus pode fazer. Quando você confia muito, você diz. Quando você confia plenamente, você diz. Fica de pé, por favor. Feche os seus olhos. Eu gostaria de saber se aqui em nosso meio tem alguém que foi convidado para estar conosco e que deseja hoje renovar essa aliança com o Senhor. Queria saber se existe no nosso meio alguém. Se existir, levante a sua mão. Venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Nós vamos abençoar a sua vida, te receber. A decisão que você precisa tomar é hoje. Tem alguém em nosso meio que ainda não fez esse compromisso com os céus, com Jesus, de recebê-lo como Salvador da sua vida, de recebê-lo como Senhor da sua vida? Tem alguém em nosso meio? Esta é a sua oportunidade. Porque o Senhor quer que você ocupe esse lugar que é seu,
que Ele conquistou na cruz do Calvário para você. Aonde está você? O Senhor quer restaurar toda a sua vida. Sim, Ele quer cumprir na integralidade os planos dEle para você. E Ele te trouxe aqui para que você ouvisse essa palavra e tomasse essa decisão. Se por acaso você está nos assistindo, você tem essa oportunidade hoje. Dê um sinal e alguém vai nos dizer aqui. O Senhor tem aberta essa oportunidade para você, e nós, a Igreja Missão Caminho da Cruz, te receberemos com muita alegria. Tem alguém? Aleluia. Glória a Deus. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Se não tem, nós vamos orar nessa hora. Nós vamos orar nesse momento. Você acredita que Deus falou com você? Levante uma de suas mãos, irmãos. Vamos orar nessa hora. O Senhor nos deu uma direção aqui, amém? O Senhor deu um norte para nós aqui nessa noite, amém, irmãos? Você vai levar essa mensagem no seu coração, não só para você, você vai compartilhar ela para alguém. Você vai mandar, quando você chegar em casa ou quando você sair daqui, manda só isso, viva o hoje. Viva o hoje. O amanhã não pertence a gente mais. Ontem já passou. Viva o hoje, por favor. Seja a boca de Deus para alguém hoje, dia 23 de junho. Porque eu tenho certeza que o Senhor vai curar alguém na serra com essa mensagem que você vai compartilhar hoje. Use a rede social hoje para enviar uma mensagem para alguém dizendo: viva o hoje, viva agora, viva o presente, porque o Senhor está lhe dando esta oportunidade. Ó Deus, nós te louvamos por esta hora, te louvamos por esta palavra, te louvamos pela tua igreja, por estar aqui, Senhor, ser conosco, que a tua bênção nos alcance para sempre, no nome de Jesus. Pode sentar aplaudindo ao Senhor. Oh!